Você já se sentiu culpado ou culpada por não ser tão feliz ou tão satisfeito com a tua vida e saber que provavelmente ela é uma vida muito melhor do que de muita gente ao redor do mundo? Você tem o que comer, tem condições legais de vida, no geral a tua vida é boa, né? Você tem até tudo o que você queria de alguma forma. Bom, eu pelo menos já vivi muito disso. E a grande verdade é que a maior parte da minha vida eu sempre passei no não suficiente, não me sentindo suficientemente boa para as coisas e sempre querendo mais. E isso sempre me trouxe uma ansiedade muito grande, sabe? De não conseguir viver os momentos presentes e de não conseguir estar feliz comigo mesmo. Até que, enfim, eu passei por certas situações, certas crises na minha vida que fizeram tudo isso mudar. Esse vídeo é exatamente, né, para as pessoas que viveram ou vivem dessa situação e querem ver como ter um olhar diferente, como despertar para uma vida que a gente consiga ter mais presença e a gente consiga, então, estar mais feliz no dia a dia. Eu sou a Gabi Pichotto, sou terapeuta, coach, professora de cursos de espiritualidade, desenvolvimento pessoal e criadora da Criar com Alma. E nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês dessa jornada de transformação que eu passei, um pouco da minha história, para explicar um pouquinho desse percurso que todo mundo, né, pode fazer de alguma forma. Então, a minha jornada espiritual acabou começando muito nova por causa de questões religiosas da minha família. Eu tenho um lado judeu, de avós que foram expulsos de vários países, né, são egípcios, etc., por causa de religião, um lado da minha mãe católico, e que, por meu pai se converter, tem vários conflitos. Então eu comecei a estudar espiritualidade muito cedo, com 7 anos de idade, e carreguei isso para minha vida. Só que eu fiz isso, acho que de uma forma muito mental. Eu fui lendo todos os livros, até fui participar de muitas vivências, retiros, viajei o mundo todo para conhecer, né, desde Oriente, Ocidente, tudo isso. Mas assim, de alguma forma eu entendia muitos conceitos, mas eu acho que até eu viver uma experiência que foi muito diferenciadora para mim, que eu chamo que foi o meu primeiro despertar para minha alma, eu percebi que tudo que eu vivia era de um jeito muito mais racional, através de uma energia masculina, do que qualquer outra coisa. Bom, e aí depois então eu segui uma vida em que eu sempre tive muito uma vontade de tentar fazer coisas para ajudar, de alguma forma, a transformar as coisas que eu não concordava no mundo. Eu fui fazer administração de empresas. Primeiro eu quis trabalhar com marketing, porque eu achava que eu precisava convencer, aprender a convencer, né, as pessoas e o mundo para poder fazer umas transformações. Então eu quis ter experiência nisso, mesmo sabendo que eu não ia continuar trabalhando a minha vida nisso. Depois a minha família passou por uma grande crise financeira e acho que foi uma das primeiras baques que eu tive que lidar, ainda muito nova, com 19 anos. E aí eu fui, enfim, trabalhar com consultoria estratégica, que era uma coisa que realmente dava mais dinheiro e ajudava nisso. Acabei voltando para o marketing, foi aí que então eu escolhi realmente me focar nessa parte mais de desenvolvimento de pessoas. Eu comecei a fazer um master em coaching integral, que é uma abordagem que eu trabalho muito, e comecei então a trabalhar em consultoria de recursos humanos com questões de cultura. Até aí, gente, a minha vida era sempre muito... Eu ficava mudando de emprego de 2 em 2 anos, porque por mais que eu gostasse dos empregos ou estivesse indo bem de alguma forma, eu nunca achava nada bom o suficiente. Eu achava que eu podia ir ainda melhor em outro emprego, eu sempre queria ser promovida super rápido, eu sempre queria mais. Os meus namorados, normalmente, eles duravam meses. Por quê? Porque depois de um tempo que, sei lá, a paixão, alguma coisa assim acabava, é como se não tivesse o amor ou não fosse suficiente. Então eu também não estava feliz com o que eu tinha, então eu ia atrás sempre de uma outra coisa. Com o meu corpo, né, e com a minha relação física, com a minha saúde, eu também tinha muitas questões. Cheguei a ter anorexia quando eu era mais nova, porque eu realmente era fissurada e nunca achava que eu era bonita ou magra o suficiente. Eu não tinha essa aceitação comigo mesma. Conclusão, quem olhava de fora pra mim, falava assim, nossa, mas ela parece ser inteligente, né? Por mais que ela passou por dificuldades, de crise de família, etc. Ela parece ser inteligente, ela parece ser bonita, ela parece ter saúde. O que acontece com essa menina? Que ela continua não feliz, que ela acha nada o suficiente. A grande verdade é que, por mais que de fora, né, as coisas pudessem aparentar bem e as pessoas não entendessem porque que podia estar não o suficiente, quem não me conhecia tão bem não sabia que eu estava
não feliz. Mas meus pais, por exemplo, sabiam. E não entendiam muito bem por quê. Eu não tava. E eu nunca tava. Quando eu tava nessa parte de consultoria estratégica, eu cheguei a conhecer, né, meu ex-marido. E eu fui, então, fiz 2 movimentos muito grandes. Eu resolvi mudar para Portugal, ele era português. E também resolvi abrir minha primeira empresa. E como eu tinha que mudar para Portugal, eu transformei toda essa empresa em negócio online. Só que naquela época, o mundo não era online. E eu comecei a fazer um doutorado também. E eu me dediquei muito, muito, muito ao trabalho e não percebi como é que estava o meu relacionamento. Conclusão, eu me enfiei sem perceber num relacionamento abusivo e muito complicado. Depois de 1 ano e meio casada em Portugal, quando eu tinha terminado meu doutorado, eu percebi que eu estava sem vida, sem amigos e sem nada lá, e que eu não estava feliz tendo uma vida online. Então, por mais que aí vem, aos olhos de fora e ao que eu esperava que fosse felicidade, eu tivesse casada com alguém que eu achava que eu gostasse, tivesse lá super estudada, com doutorados, etc., tivesse ganhando bem com a minha própria empresa, que tinha uma causa, que fazia algo pelo mundo, eu não estava feliz. E aquele momento foi muito forte para mim. Foi o primeiro momento muito forte para mim, de eu falei, preciso começar tudo do zero. E joguei tudo pro alto e fui atrás de tentar encontrar que era realmente esse lugar que me trouxesse felicidade. Depois disso, eu voltei a trabalhar com essa parte de transformação cultural dentro de empresas. Eu escolhi trabalhar ao vivo e vendo pessoas. Eu continuei em Portugal durante mais um tempo. E um dia eu vim para o Brasil num casamento e senti uma intuição de que eu deveria voltar para cá. E para mim sempre essas coisas da intuição foram muito fortes. Depois então começaram a vir propostas de emprego para vir para o Brasil. E acabou surgindo uma proposta muito interessante para vir trabalhar numa consultoria estratégica com cultura. Só que trabalhar com cultura é uma coisa que sempre em mim exigiu essa energia intuitiva feminina. E porque tem um lugar de você sentir as pessoas de uma empresa, você sentir as crenças que tem naquela cultura. E eu trabalho muito com comunicação interna, então você cria manifestos, você cria coisas. E esse lugar tinha uma energia muito masculina. E eu comecei a perceber que para as pessoas me entenderem internamente, por mais que elas amassem meu trabalho, elas queriam que eu explicasse como eu criei essas coisas, né? Queriam que eu usasse racionalidade, lógica em coisas que eu sabia, mas eu não sabia explicar por quê. E isso então, foram tantos pedidos de explicação e foi eu tentando virar algo que eu não era e deixando a espiritualidade de lado, que em poucos meses eu tive um burnout. E eu digo que o meu burnout não foi só, né, é óbvio que foi também por causa de muitas horas de trabalho e exaustão. Né, eu era uma diretora nessa consultoria estratégica, eu trabalhava demais. Mas foi principalmente porque eu deixei um lado meu, muito importante para mim. Esse lado da minha energia feminina e intuitiva. Quando eu tive esse burnout, o médico virou para mim e falou, olha, você usou muito a sua cabeça, então agora você vai ter que ficar um tempo sem usar a sua cabeça. Ele pediu para eu ficar ali 1 mês sem, né, pensar, só fazendo atividades e coisas que fossem mais de presença, mais de ground. E aí então, gente, que começa a primeira coisa para ajudar a gente a chegar nesse lugar de mais vivência, mais felicidade. É aprender a desligar da cabeça. Então eu comecei 1 mês, que eu comecei a fazer atividades que me trouxessem mais pro aqui e pro agora. Eu não lia livros, eu não via nem séries, porque tudo isso me fazia refletir, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu ficava no aqui e no agora, redescobrindo coisas que me fizessem não pensar, mas simplesmente estar. E no final desse mês, algo muito forte aconteceu comigo. Eu estava em silêncio, porque eu comecei a ter momentos de silêncio no meu dia. E eu escutei dentro de mim uma voz, que não era da minha cabeça, era a voz da minha alma. Ela se dizia, né, e se diz ainda, a voz da minha alma. Que nada mais é do que a voz da minha intuição, essa sabedoria que vem da conexão com o todo. E essa voz veio para mim, que me disse do chamado de criar com alma. E a partir desse momento, eu comecei a viver um lugar visceral de conexão espiritual. Foi quando eu realmente percebi o que eu era e que todos nós somos, que é esse lugar de conexão com o todo. Ou seja, foi o momento que eu senti que eu tive o primeiro despertar para minha alma, para quem eu realmente era.
E é esse o ponto que eu trago para vocês. No momento que a gente começa com o nosso primeiro despertar, a gente realiza quem a gente realmente é, a gente retorna o contato com a nossa essência, esse lugar de insatisfação, esse lugar de ansiedade, esse lugar acaba. A minha ansiedade foi embora. E no lugar entrou uma calma e uma doçura que eu não sei explicar. Me veio que eu tinha que criar uma empresa, criar com alma, que eu nem sabia do que ia ser ou não, um chamado. E que eu simplesmente tinha que criar sem saber, sem planejar. E isso pra mim era uma coisa impensável antes. Como assim arriscar, sem planejar, fazer? Mas eu tava lá com calma, para viver um fluxo, para ver no que ia dar. Essa reconexão comigo e com esse lugar de perceber que eu era todo, numa vivência visceral e não só intelectual, fez com que tudo ao meu redor mudasse. Porque a mudança, ela veio de um lugar de dentro para fora. E aqui, gente, para mim, foi o principal aprendizado. Não importa mais hoje para mim tanto as coisas que eu conquisto ou não fora. Óbvio que elas são importantes, mas se eu não estiver bem dentro, eu posso ter tudo fora, eu não vou estar feliz. Agora, se eu estiver bem dentro e com uma energia boa, é quase que se contamina fora. A gente tem algo que chama campo de ressonância, e essa ressonância muda fora. Bom, a partir desse momento, minha vida, tudo mudou. Eu criei a Criar com Alma, e ela flui lindamente, né? E tudo vai acontecendo, e vai me vindo o que eu tenho que fazer com ela, o que eu não tenho que fazer. Eu tenho felicidade por estar viva, eu passei a me amar e ter uma relação muito melhor, né, com essas coisas do meu corpo, as minhas relações amorosas, no meu dia a dia. Acordo com esse brilho nos olhos, reconheço o que é viver. E tudo isso aconteceu simplesmente porque eu consegui despertar para esse lugar da minha alma. E esse despertar, então, não é essa coisa transcendental que a gente fala, mas é despertar para quem a gente realmente é, para poder estar nisso aqui. E acho que depois disso eu fui passando por várias outras experiências espirituais, de conectar a céu e terra, vários outros despertares, porque eu acho que a gente não pensa nisso. Então disso nasce a Criar com Alma, que é um lugar para ajudar as pessoas a chegarem nesse lugar, nesses despertares, e continuarem nutrindo um jardim para viver uma vida consciente. Bom, então esse é o convite para quem quiser viver esse lugar, continuar acompanhando aí a Criar com Alma e ver as postagens, os vídeos dos nossos cursos, tem muita coisa gratuita para ajudar a gente nisso. E bom, comenta aí se faz sentido para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma e também partilha com quem que você acha que isso possa te ajudar. Espero que essa história tenha de alguma forma te inspirado. E é isso, um beijinho.